Obrigada, Mário. Boa noite a todos. Eu vou procurar falar devagar, mas em português. Vocês me perdoem, ok? Nesses colóquios, vocês já estão acostumados, como também nós estamos acostumados com vocês. Então, bom, todos os interessados pela obra tardia de Lukács, sobretudo a ontologia do ser social, sabem que se trata de um esforço de ampla envergadura e cuja devida compreensão e interpretação é um projeto ainda inacabado e talvez inacabável, a despeito de esforços de vários de seus intérpretes. A complexidade do tema, ou seja, o problema ontológico a partir da perspectiva de Marx, em si já se apresenta como um grande desafio de aparência intransponível, que a facilitação e a vulgarização não desfazem. Ao contrário, a facilitação, a vulgarização da obra tardia de Lukács só fazem apenas complicar ainda mais a incontornável tarefa de enfrentar, de fazer as contas com essa obra que nós sabemos ele dedicou os últimos anos da sua vida e que não chegou a finalizá-la, infelizmente. Talvez a última parte de A Ontologia do Ser Social, aquela que se dedica exatamente à questão, ao problema dos estranhamentos ou das alienações, se apresente com uma dificuldade ainda maior. Há nesse conjunto de reflexões, ou seja, a última parte da ontologia, questões de importância fundamental para os dias de hoje, para os dias de hoje. Não por acaso, penso eu, Lukács deixou para a última parte dessa volumosa obra o tratamento daquele problema que, aos olhos do autor, caracteriza a ordem humano-societária submetida ao capital. Na última parte da obra, os complexos categoriais aos quais o Ronaldo fez referência são recuperados e assim se tornam uma base teórica para o desvelamento deste, que eu considero, nesse sentido, considero que o Lukács acertou em cheio, os problemas fundamentais que dominam nossos dias. O último capítulo poderia ser concebido assim como o ápice de todo o esforço desenvolvido ao longo dos capítulos e partes constituintes da sua obra póstumamente publicada. Porque Lukács finaliza sua ontologia com o problema dos estranhamentos. Aqui eu estou usando a tradução italiana, estou falando como italiano e não. Desde logo, o Lukács adverte para a necessária demarcação do problema no sentido de evitar, como ele próprio diz, ideias deformadas a respeito. Ele diz: o estranhamento é um fenômeno exclusivamente histórico-social, a sua constituição não tem nada a ver com uma condição humana geral, e tanto menos uma universalidade cósmica que estaria para além da luta de classe. Eu faço questão de dizer isso porque há muitos intérpretes que tomam essa parte da obra do Lukács como se ele estivesse afirmando que os estranhamentos são uma condição humana, ou uma categoria cosmológica que estaria para além da luta de classe. Não é essa a posição do Lukács. Mais à frente ele acrescenta: o desenvolvimento das forças produtivas, aqui complementando o que o Ronaldo falou, produz diretamente um crescimento da capacidade humana, mas ao mesmo tempo tal processo pode sacrificar os indivíduos. Assim, o fenômeno do estranhamento pode ser delineado da seguinte maneira: o desenvolvimento das forças produtivas é também desenvolvimento da capacitação humana.
No entanto, não produz obrigatoriamente o desenvolvimento da personalidade humana, aqui complementando o que o Antonino referiu. Aí está, portanto, uma das preocupações fundamentais do autor, que a gente pode dizer desde a sua obra juvenil. Devagar? Espaço. Mas vocês estão compreendendo ou não? Está bien. Está bien. Obrigada, Francisco. Por quê? Sacanagem. Não, é o Francisco Chicote. Bom, não, olha, não se deve esquecer que para Lukács a individualidade tem um caráter autoconstitutivo, ou seja, em vários momentos de sua obra, ele enfatiza a dimensão ativa do sujeito, do sujeito, diante das pressões e limites daquilo que nós chamamos, certo, Ronaldo, de campo de possíveis, né? Aquele campo, porque a realidade objetiva se apresenta diante do sujeito como um campo de possibilidades. Tem-se aqui mais um elemento para compreendermos a preocupação de Lukács em sua obra derradeira. Em outras palavras, eu coloco a questão: qual é a margem de manobra do indivíduo diante do desenvolvimento das forças produtivas que se dão no nível do gênero, mas sobretudo, repito, a sua margem de manobra diante da reificação que se manifesta na vida cotidiana? A esse respeito é importante lembrar aqui o ponto de partida de Lukács, tanto na estética como na ontologia do ser social. O estranhamento do indivíduo se desenvolve a partir de suas interações com a própria vida cotidiana, que emerge, como o Lukács considera, um médium entre a estrutura econômica da sociedade e o próprio indivíduo. O campo de preocupação final de Lukács fica assim colocado: quais reações pode o indivíduo desencadear frente a este processo, várias vezes denominado pelo próprio Lukács de manipulatório, característica do capital de nossos tempos? Como pode ele, o indivíduo, a partir de uma condição ontológica fundamental, a decisão entre alternativas, por isso é que o Lukács, como o Ronaldo referiu, se desdobra, se debruça sobre o trabalho como urform, como forma originária, é porque nele está o que interessa, que é o que ele chama de decisão entre alternativas. Como então o indivíduo, a partir dessa sua condição ontológica fundamental, pode ele se contrapor aos estranhamentos? Essa reação é possível? Qual o alcance dessa reação? O próprio autor indica as condições e as dificuldades desse processo. Ele diz: apesar ou malgrado o estranhamento se manifestar sob formas individuais, e aí então que tal ponto o estranhamento sempre se manifesta para o Lukács sob formas individuais, apesar da decisão alternativa fazer parte da sua dinâmica, interna, o ser propriamente assim dessa dinâmica é um fato social. A relação objetividade, subjetividade, que Ronaldo fez referência, aparece nesse capítulo desse modo. Não basta, então, segundo Lukács, afirmar unilateralmente apenas a contradição entre o desenvolvimento da capacidade, que se dá ao nível do gênero,
e o desenvolvimento da personalidade, que se dá no nível do indivíduo. Antes de mais nada, é preciso recordar, segundo Lukács, que o indivíduo é uma identificação unitária que vai criando a si o próprio ambiente a partir das decisões entre alternativas, a partir de seus pores teleológicos, a partir de sua prática. O que ele indica mais à frente? Para caracterizar melhor essa contraposição entre o que se dá no desenvolvimento do gênero e o que se dá no plano individual, que explica o que é o estranhamento. O estranhamento é, na sua raiz, esse descompasso, esse distanciamento entre o indivíduo e o gênero. Então, sociedade e personalidade estão ligados de modo indissolúvel. Personalidade e sociedade constituem os dois polos do ser social, de um único complexo dinâmico, mas são qualitativamente diversos entre si quanto às respectivas condições ontológicas imediatas de desenvolvimento. Isso são palavras do Lukács nesse capítulo. Ou seja, há uma contraditoriedade interna entre esses dois polos, que se torna especialmente manifesta e, portanto, visível com os estranhamentos. O problema dos estranhamentos, então, é esse descompasso. Ele diz, é acima de tudo um obstáculo para o nascimento da não particularidade do indivíduo, mas não no sentido de que a elevação espiritual e moral, para além da particularidade, seria um remédio seguro. Essa é outra questão central. O estranhamento impede o indivíduo de se alçar no nível do gênero, e enquanto tal só pode ser superado quando o indivíduo, citação do Lukács, o homem singular entenda a própria vida como um processo que é parte do desenvolvimento do gênero humano. Somente quando ele, por essa razão, se esforça por sentir e realizar a própria conduta de vida como pertencente ao tal contexto dinâmico. Assim ele passa a ter uma ligação real, efetiva e não muda com a generidade. A personalidade não mais particular do indivíduo, eu leio outra cita do Lukács, é um processo que na imediatidade, se desenvolve no plano ideal, mas ao mesmo tempo constitui um momento relevante do ser social, precisamente como ser subjetivo. De fato, embora malgrado, a passagem da particularidade para se levar além dela se realize sempre no plano ideal, no plano das ideias, no plano da consciência, não se trata de uma pura elevação moral e espiritual, como um movimento no interior da consciência do indivíduo, mas é o ponto de partida, o ponto de chegada, o ponto de partida deste movimento e o ponto de chegada deste movimento, que dão lugar a práticas sociais significativas e produtivas, que são, por sua natureza, componentes, produtos e produtores da sociedade, do ser social. Ou seja, tem um caráter objetivo e não meramente especulativo como um imperativo categórico. Para terminar, eu vou referir alguns comentários sobre o estranhamento religioso. Eu tive que fazer esse retorno para resgatar, para a gente poder entender por que o Lukács dá tanta importância, atribui tanta importância ao estranhamento religioso. Nós poderíamos dizer, bom, será que o Lukács, no final, se transformou num neo-hegeliano crítico da religião? Ele diz,
O estranhamento é em grande parte, um fenômeno ideológico. E a luta subjetiva individual para se liberar do estranhamento tem um caráter ideológico. Lukács, evidentemente, não desconhece os limites da crítica que Marx dirigiu aos neo-hegelianos, não é isso que ele está dizendo, mas a pergunta que se faz, já que ele considera que a gênese dos estranhamentos é de ordem histórico-social, os estranhamentos atravessam todas as relações humanas sobre o capitalismo, barra el capital. Ele pode ser, então, alvo de reações contrárias, mesmo que sua gênese só possa ser superada por uma transformação social radical? Então a pergunta que se faz é a seguinte: temos que permanecer apodrecendo sobre a própria pele até que o processo revolucionário instaure um novo modo de vida que suprima a gênese do estranhamento? Para Lukács, a resposta é não. A cita de Lukács, para terminar. Depois, se der tempo, eu falo um pouco mais sobre o estranhamento religioso, porque ele volta a ele. Quando não há uma recusa da contradição entre as forças produtivas e as relações de produção, por um intermédio de movimentos de massa, quando não há um fator subjetivo da revolução, os eventos de caráter interior, ou seja, subjetivo, ideológico, podem se transformar em um momento do fator subjetivo da religião. Desculpem, Freud explica, da revolução. Pode você. Sabemos que todos esses conflitos são combatidos no plano ideológico. O caráter, e Lukács afirma sempre isso, o caráter não teleológico do desenvolvimento social em seu conjunto, o seu necessário desenvolvimento desigual, especialmente o modo que as consequências reais do processo total se manifestam no ser social e no destino dos indivíduos singulares, terminam, portanto, também quando não há ainda um espírito revolucionário de massa ou quando a natureza do objeto não está em condições de conduzi-lo a ser fator subjetivo de uma revolução, acaba então por suscitar, em muitos casos, conflitos que, como todos os conflitos sociais, podem apenas ser combatidos em termos ideológicos. Os conflitos que estamos de frente como indivíduo são resolvidos, em primeiro lugar, no plano individual. Então, ele está chamando a atenção, para terminar... Tem 2 minutos. 3. Por que voltar-se ao problema da religião? Não é verdade, o próprio Lukács se pergunta que a religião não foi declarada como morta? Lukács escreveu isso, ele morreu em 1971, junho de 1971. Lukács procura investigar as razões que levaram à sobrevivência da religião. E volta-se, como se era de esperar, à vida cotidiana. E é lá na vida cotidiana que ele vai encontrar a raiz da religião. A vida cotidiana está sempre envolta por um círculo ignorado, que é impossível controlar completamente. Esse círculo ignoto... vai misturar as coisas. Esse círculo ignorado permite que haja uma coexistência, um certo coexistir entre a transcendência e a imanência, onde a primeira passa a ser considerada como instância decisiva. Lukács faz ainda toda uma série de referências
de como a magia historicamente se transformou em religião, as várias formas pelas quais se deu esse processo, mas chama a atenção para ele retorna, nesse último capítulo, para uma questão que ele desenvolveu em História e Consciência de Classe, que é a reificação, e diz, o problema para ele nesse capítulo vai ser desvelar como todas as reificações que nascem da mercadoria, da mercancia, se transpõem para o campo religioso. E aqui ele afirma, literalmente, eu vou terminar com isso, todo progresso foi um regresso. É Lukács no último capítulo. Todo o progresso foi um regresso. E toda teoria não rigorosamente ontológica da sociedade termina por naufragar diante desta eliminável desigualdade internamente contraditória. E depois, se for possível, e aqui eu só quero deixar mencionado, eu comentei com o Miguel outro dia, é interessante neste capítulo nós constatarmos que ele tenta estabelecer um diálogo com o seu amigo Ernest Bloch, ao referir o papel do Thomas Müntzer, volta por uma questão que o afligiu na mais tenra juventude, que foi a questão das seitas, do messianismo, ou seja, do Meister Eckhart. Então a gente vê o Lukács voltando no final da sua vida a questões que no fundamental sempre estiveram presentes e sempre lhe colocando desafios. E é o velho Lukács que, no meu ponto de vista, acabou por dar a resposta, se não a mais plena, a resposta melhor possível para esses problemas. Obrigada, desculpem.